Tuxana quer saber como é que essa questão do pós-morte, vida após a morte, olha só, as pessoas imaginam sempre como é que elas vão estar depois da morte. Tuxana, evite isso, não existe, tá? Passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então, a questão que se dá após a morte é que você não é você após morrer. Não existe ego após a morte, tá? O que é matéria se funde com matéria, o que é matéria sutil se funde com matéria sutil e você, depois que morre, você vira paisagem. Você vai estar em todo lugar. Tá legal? Até que X e Y se unam para atrair Z novamente, que é você, tá? A vida acaba, mas nunca termina, ok? Big Bang, o universo durando 80 trilhões de anos, acaba. Sobra apenas um próton, 1 milhão de vezes menor do que o átomo. O que tem dentro desse próton? A informação contida do que se passou nesses 80 trilhões de anos. Quando esse átomo, esse próton, encontra o seu próton correspondente e explodem no vazio quântico que sobrou, a vida, de novo, começa. São multiversos transfinitos. Por isso é que você deve ficar muito atento ao fato de Nam-myoho Renge-kyo ser a password, a senha. Quando você ouve Nam-myoho Renge-kyo, você sabe que os seus amigos estão passando. Não importa de qual existência ou há quantos bilhões de anos se viram a última vez. A senha é Nam-myoho Renge-kyo. Tá legal? Por quê? Porque acaba, mas nunca termina. O segundo capítulo que a gente recita, Nyorai Juryohon Daijuroku, a extensão da vida eterna do Buda. Ela tem extensão, mas jamais acaba. Tá legal? Continue estudando. Swami Rafael de Recife. Swami, que prazer poder falar com você. Olha, a busca pelo equilíbrio cósmico já está nas suas mãos. Você já está aparelhado. A busca pelo equilíbrio cósmico é você saber primeiro, você é o próprio cosmos. Isso é básico. Você é uma microcópia do cosmos. Você é como se fosse uma gotinha do cosmos no microscópio, tá? Toda a dignidade e potência universal existem dentro de você. Como é que você faz então para atingir este equilíbrio cósmico? Você equilibra primeiramente o quanta? Tua cabeça, você mesmo. Como? Recitando Nam-myoho Renge-kyo. Você tem 9 consciências, Swami. Visão, olfato, audição, tato, paladar. Visão, olfato, audição, tato, paladar. Mente, razão, consciência alaya, ou subconsciente ou inconsciente, que é o depósito do karma de bilhões de anos. E a 9ª consciência, a consciência mala, livre de erro, que é a consciência do Buda. Você faz Nam-myoho Renge-kyo buscando atingir essa condição. E uma vez nessa condição, você atinge todo o equilíbrio pleno do seu universo, tornando tudo aquilo que você deseja em realidade. Prática para si, estar feliz. Prática para os outros, repartir. Tá legal? Prazer falar com você, continue conversando com a gente, continue mandando mensagem. Maravilhoso saber que a gente se conhece de outras existências. Grande abraço. Evan Monhab, ele me pergunta onde é que eu tirei as informações sobre o AI-5 e sobre o sequestro do Charles Burke Elbrick e sobre as questões que eu mencionei no programa passado da ditadura. Olha, eu tenho como fonte de pesquisa a tetralogia do Hélio Gaspari, tá? A ditadura encabulada, ditadura escancarada, ditadura encurralada, ditadura derrotada, tá? E também usei para falar do Charles Burke Elbrick, um dos homens que participaram do sequestro, escreveu o livro, Fernando Gabira, e o livro chama-se O Que É Isso, Companheiro? Mas veja bem, como tem também um filme, dispense o filme e leia o livro. O filme é cheio de fatos incorretos, tá? Então, sobre o sequestro de Burke Elbrick, uma das fontes é o livro Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabira. Tá legal? O meu amigo, o amigo do canal, Rodolfo Berila, não consegui aqui pegar o teu nome, tá, Rodolfo? Você me desculpe, que a minha letra é muito ruim. Mas havia questão aqui sobre
levar o conhecimento budista às áreas superiores da sociedade. Concordo inteiramente com o Rodolfo, tá? Rodolfo Bevilacqua. Desculpe, Rodolfo. Decifrei minha própria letra aqui, lindo. Rodolfo Bevilacqua. Claro, a gente faz chacubu com as pessoas que estão ao nosso alcance. Mas é óbvio que a nossa meta é conseguir que as pessoas budistas galguem patamares dentro da sociedade. Agora, um detalhe importante, tá? Se você resolver concorrer como budista a qualquer cargo eletivo, você tem que abandonar cargos que você tenha dentro da organização. Você só pode concorrer a um cargo político como membro. Tá legal? Se você for dirigente da organização Gakkai, você tem que optar entre concorrer ao cargo político ou continuar dirigente. Tá certo? Mas a ideia é ótima e a gente pensa sim em ver pessoas em altos escalões da sociedade baseando-se na ética budista, no humanismo cósmico do budismo de Nichiren Daishonin, que nos é orientado pelo presidente Ikeda. Tá legal? Isso é muito importante. Muito obrigado pela questão, e é isso que a gente pensa, fazer Shakubuku em todos os escalões da sociedade. Fazer Shakubuku é propagar o Nam-myoho Renge-kyo por toda a sociedade. Rosiane, você falou para nós que você é nossa fã, muito obrigado, você é fã do canal, muito obrigado. Fique sabendo de uma coisa, nós também somos seu fã, tá legal? Continue conosco. Sobre Luísa Rodrigues, ela pede para mencionar sobre as 14 calúnias. Vamos fazer um programa específico sobre ela, tá bom? Fica acompanhando a gente, porque a gente vai gravar esse Gosho lindo, as 14 calúnias. Pode esperar, tá bom? Adriano Maia, mais budismo pop. Poxa, muito obrigado. Nós vamos atender esse seu pedido, tá? Temos aí para o ano que vem uma linha de programação bem bacana que vai atender o seu pedido, Adriano Maia, e vamos ter mais budismo pop e menos histórias, tá legal? Meu amigo o indiferente ou a indiferente, puxa vida, eu nunca tive um amigo indiferente, mas é legal você estar ligando pra gente para dizer que você é indiferente, o que demonstra que você não é indiferente, tu ligou pra gente. Então, um abraço cheio de indiferenças para você, tá legal? Indiferenças afetivas, é claro. A Ivone Cerqueira, ela pergunta se o Geisel era simpático e como é que eu me comportava tendo um pai militar. Pô, o Geisel, quem falou sobre o Geisel ser simpático, a frase é do Gilberto Gil, quando voltou do exílio em 75. E ele falou que o Geisel era simpático porque o Geisel estava fazendo uma coisa que ninguém estava percebendo direito àquela altura, que era saneando as Forças Armadas. O Geisel foi o general que acabou com a anarquia militar, uma das provocadoras do prolongamento da vida da ditadura, tá? Mas é claro que isso são outras histórias, né? Como é que eu me comportava com meu pai militar? Pô, eu era um hippie, nunca fui comunista, mas tinha um viés de esquerda, porque hippies repartem o pão com muita facilidade, são muito igualitários. E o meu pai me gozava muito, porque ele dizia pra mim que quando eu saía, por exemplo, para ir à passeata, que a esquerda nunca ia chegar ao poder recebendo mesada da direita, né? Então era mais ou menos assim que a coisa rolava, tá? Mas o meu pai, mais tarde eu fui descobrir que ele era um militar muito, muito melhor do que eu jamais havia sonhado. E hoje eu tenho muito orgulho do meu pai, o Major Oliveira. Também tá aí no prelo para sair no outras histórias, e meu coroa era gente fina. A Ana Cristina Teixeira do Vale, ela quer aqui uma explicação sobre os 10 estados. E também pergunta se não tem mau caráter no budismo. Ora, budista, querida Ana Cristina Teixeira do Vale, tem 10 estados de vida: inferno, fome, animalidade, ira, humano, alegria, erudição, absorção, benevolência, bodhisattva e Buda, né? Benevolência e bodhisattva, mesma coisa. Agora, essa pergunta se tem mau caráter no budismo, minha querida, as pessoas recitam Nam-myoho Renge-kyo para atingir a iluminação, polindo o seu próprio caráter.
O budismo é uma filosofia de autorreforma, tá certo? E tem outro problema. É uma filosofia religiosa composta por seres humanos. Aí eu devolvo a pergunta a você. Existem mau caráteres entre os seres humanos? Pois é. Pois é. Agora, enquanto praticantes do budismo, nós lutamos para evitarmos determinadas posturas e comportamentos que não sejam compatíveis com aquilo que a gente abraçou do ponto de vista filosófico religioso, para evitar inclusive a hipocrisia. A busca é fazer o que fala e falar o que faz. Tá bom? Ok? Se estiver recitando Nam-myoho Renge Kyo, fique tranquila. O caráter de todos os que recitam Nam-myoho Renge Kyo são polidos até se tornarem pessoas de brilhante caráter. Legal? O presidente Esquerda nos orienta nesse sentido e eu confio muito nas orientações dele. O Davi Ribeiro, quanto será necessário de Daimoku por dia? Grande pergunta. Grande pergunta. Sensei nos orienta, presidente Esquerda nos orienta. 1 é muito, 1 milhão é pouco. Uau! Ficou chapado com essa proposta, não? Veja, a nossa busca é conseguir uma prática de Daimoku consistente com aquilo que a gente está sentindo. Vamos supor que você brigou com a sua namorada e você ia passar a noite inteira chorando. Ao invés de chorar, você vai fazer Daimoku e só vai parar de fazer Daimoku quando não tiver mais com a tristeza no coração. Aí você não sabe se vai fazer meia hora, 25, 30, 1 hora, 2, 6, 10. Correto? Eu, particularmente, ouvi de um veteraníssimo que ele, apesar de já ter mais de 58 anos de prática, ele fazia luta para conquistar 60 minutos todos os dias. É um ponto de referência para mim. Para mim virou referência. Porque ele é tão vivido na prática, foi tão importante no budismo no Brasil, que eu pensava que ele ia dizer para mim assim, eu faço 10 horas de prática, porque eu carrego esse budismo aqui nas costas. Não, ele falou que fazia luta para conquistar 60 minutos. Eu não pensei para mim, são 1.440 minutos por dia. Eu acho que eu também vou tentar conquistar 60 minutos. Essa tem sido a minha luta. Mas o Daimoku está no coração de cada um. A quantidade dele é menos importante do que a qualidade. Agora, se você tem objetivos grandes, deve ter uma consecução de Daimoku também à altura dos seus objetivos. Por exemplo, você quer viajar para São Paulo de automóvel. Fez a revisão. Muito bem. Aí você sai do seu bairro, vamos supor, o Meier, para no primeiro posto de gasolina e coloca R$10 no tanque. Legal, né? Continua andando, aí acabou a gasolina, você coloca mais R$10. Pô, você vai chegar em São Paulo, brother. Daqui a 18 dias, né? Correto? Mas se você enchesse rapidamente o tanque todo, tu ia chegar em São Paulo em 6 horas. Daimoku é algo para ser refletido nesse ponto de vista, nesse nível. Está sempre dentro do coração a qualidade e a quantidade. Tá bom? Reflita com carinho sobre isso. Obrigado por ter escrevido pra gente, tá? E continue nos acompanhando. Estamos aí. A nossa Denise Viana, ela diz aqui, como é que a gente deve fazer para tentar encontrar as coisas boas ao nosso redor? Denise, se a nossa mente for pura, a terra será pura. Se a nossa mente for impura, a terra será impura. Não existe terra pura e impura ao mesmo tempo. Tá legal? Como é que você vai fazer para olhar ao teu redor, observando isso do melhor ângulo possível? Observando isso a partir do seu estado de Buda. Como é que faz para atingir o estado de Buda? Não há outra maneira a não ser recitar Nam-myoho Renge Kyo, tá? Então, a única maneira de conseguir olhar as coisas e ver tudo aquilo que você realmente quer ver é recitando Nam-myoho Renge Kyo, tá legal? A gente que é budista, ao invés de olhar para o outro, a gente olha para a gente mesmo, tá? E aí pratica, ok? Outra questão aqui
Se todos os seres humanos possuem estado de Buda, essa pessoa não colocou o nome, só tem a pergunta. Todos os seres humanos possuem estado de Buda, mesmo os homens maus, tá? Agora, evidenciar o estado de Buda é preciso recitar Nam-myoho Renge Kyo. Se você não recitar Nam-myoho Renge Kyo, não há maneira de você evidenciar o seu estado de Buda. E tem uma outra questão muito importante aqui, tá? Que tem a ver com as dívidas de gratidão que existem no budismo. É muito importante saber que os budistas não podem deixar de saldar essas dívidas. São 4 dívidas de gratidão. Gratidão com os seres vivos. Gratidão com os pais. Esses que você tem hoje, os milhões de pais e mães que já teve. São múltiplas existências. Gratidão ao soberano. Essa é a mais difícil de todas, hein? E gratidão à lei, que no caso é você mesmo, tá? Tendo isso em mente, você faz a prática e certamente você vai encontrar a felicidade que você procura. A Marta Scaliuzzi pergunta aqui sobre Gosho e sobre reunião de palestra. Olha, Goshos são cartas do Buda, né? Você tem a coletânea dos ensinos de Nichiren Daishonin, volume 1 e 2. Lá estão as principais cartas. A gente, nos nossos programas, a gente tem tratado da explanação de alguns Goshos muito seletivamente, porque o Gosho, ele é muito técnico para ser explanado, tanto é que existe no Departamento de Estudos de Budismo da BSGI o curso de explanador de Gosho. Então a gente está tentando trazer os Goshos devagarzinho, muito bem estudados, para poder compor, tá? Na verdade, a gente não vai mexer somente com Gosho, porque nosso programa não é um programa de graduação. Nós não estamos fazendo curso de budismo, tá bom? Mas os Goshos importantes, significativos, pode ficar tranquila, vão circular por aqui, tá legal? Agora, a novidade que eu posso garantir para você, tá, Marta, é que nós vamos tratar mais de Goshos e dos impressos da BSGI quando a gente estiver com o nosso podcast em ação, tá? Porque para você falar de um Gosho em 4, 5 minutos é muito difícil, tá? E tornaria a explicação superficial. Nós não podemos fazer isso. Mas brevemente nós vamos ter isso no nosso podcast, ok? Take away. Aguenta aí que a gente vai chegar lá, tá legal? A Flávia Lobate de São Paulo. Prazer ter você conosco aqui no canal. Olha, ela me faz um convite quando eu for lá em São Paulo, ir numa reunião de bloco em Vila Madalena, onde ela mora. Assim que eu for a São Paulo, pode crer que eu vou lá visitar a reunião de bloco, tá legal? O convite está aceito. Rodrigo Maciel, ele pergunta, ele faz uma questão aqui sobre propagação, sobre Shakubuku. Olha, budismo sem Shakubuku não existe, tá? Eu pratico budismo porque alguém passou para mim. Meu amigo pratica budismo porque eu passei para ele. Não existe budismo sem propagação, tá? A propagação do budismo atende à prática para os outros. Você tem 2 tipos de prática. Prática para si, prática para os outros. O termo japonês, Jigyo-keta. Já falamos sobre isso em outro programa, tá? Então, o Shakubuku é o sangue vital por onde o budismo cresce, tá legal? Essa prática é completa quando você faz Gongyo de manhã, Daimoku ao longo do dia, Gongyo à noite e propaga o budismo no ambiente onde você está. A nossa propagação, ela não visa meramente uma expansão pela expansão, o crescimento por crescimento, como muitas pessoas fazem. A nossa propagação visa realmente retirar o sofrimento de cada indivíduo que a gente conta, tá? Tanto é que o Shakubuku, a propagação, é sempre feita vida a vida. Nós criamos esse canal apenas para acelerar o diálogo da produção da propagação, tá? A nossa ideia é que cada vez mais pessoas tomem parte da cultura humanística do budismo. Nós sabemos que estamos lutando pela paz mundial, o Kosen Rufu. Mas o Kosen Rufu não significa 7 bilhões e 480 milhões de pessoas recitando Nam-myoho Renge Kyo. Parece isso até fascismo se acontecesse assim. Nós não somos fascistas. Mas, nesse mundo com tantas pessoas, nós queremos criar uma cultura onde as variadas pessoas nos variados países coloquem em primeiro lugar no ranking das suas existências a vida humana.
Nós queremos criar uma competição humanística. Quem é mais capaz de produzir seres humanos felizes? Quem é mais capaz de produzir seres humanos que são lindos e vão lutar pelo benefício uns dos outros? Quem é mais capaz de produzir diálogos que impeçam a guerra? Esse é o nosso sentido. Está no livro do nosso primeiro mestre, Tsunesaburo Makiguchi, A Geografia da Vida Humana, a competição humanística do século XXI. Somos nós. Portanto, continue acompanhando a gente, porque a vitória é nossa. Os seres humanos vão retornar ao poder. A gente se vê.